Muito bem, olá, olá, muito boa tarde a você ligado no Instagram do Repórter Diário. Bem-vindo mais uma vez ao RDTV no Insta, neste dia 25 de maio de 2020. Esperando o pessoal aqui entrar na nossa live. Enquanto isso aqui já vou adiantar o nosso assunto, como muitos já viram na nossa na nossa chamada no Stories do Instagram. Vamos conversar com o vereador de Rio Grande da Serra, Akira Oriani, esperar ele entrar aqui pra gente começar a live, mas já falar o pessoal que já tá conosco aqui, a Mônica Orsol já mandando seu coraçãozinho, Diego Filmes, Vitor Valentim, Diego Maneira, Gordinho Prado, Rosimeire Pereira Almeida, Vinícius Nogueira. Depois do final de semana aí, né? Ainda estamos no feriado, ou terminando o feriado. Boa tarde também ao Diego, ao Ayrton Rezende, nosso chefe lá no RD, esperando o Akira entrar. Finalzinho de feriado, né? 25 de maio, mas com, entre aspas, cara de 9 de julho, já que foi adiantado aí o feriado do Revolução Constitucionalista de 1932. O Akira acabou de entrar, vamos ver se conseguimos colocar o Akira no ar também junto conosco. Aí vamos falar um pouco com ele. Vamos lá, conectando aqui com o Akira. Aí sim. Boa tarde, Akira, tudo bem? Fala, Carlos, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certinho, né? A gente sobrevivendo, podemos dizer assim, a quarentena, né? Sobrevivendo a todo esse caos do coronavírus, tentando ter um pouco de alegria, um pouco de sorriso, mas a gente sabe que é um momento Verdade, realmente Carlos. muito preocupante. Como tá você em Rio Grande da Serra? Como tá essa quarentena para você? Ô, Carlos, boa tarde. Obrigado pelo convite, a você, ao Leandro, a toda a equipe aí do Repórter Diário. Sempre é muito bacana poder conversar com vocês. Bom, Carlos, acho que a gente está todo mundo vivendo essa mesma situação, né? A questão da quarentena, o isolamento. As demandas no município aumentaram muito porque as pessoas estão com muitas dúvidas sobre tudo que vem acontecendo na cidade. Então, na verdade, acho que o nosso trabalho ele não parou, ele até continuou de uma forma assim, porque exatamente por conta dessa demanda que cresceu muito. Então, a gente vem trabalhando, tentando atender a toda a população e manter, como você falou, né, essa energia diante de tudo que vem acontecendo no mundo, né? Eu que tenho amigos espalhados aí por todos os cantos, a gente vem acompanhando e vê que o negócio é muito sério, né, Carlos? Exatamente. E eu imagino o Rio Grande da Serra, né? Porque a grande preocupação do momento é com as cidades menores, né? Com as cidades que às vezes não tinham uma infraestrutura tão grande, né? À Exatamente. Uhum. disposição já no momento normal e que agora precisam, de algum modo, criar uma infraestrutura ali emergencial. No caso do Rio Grande da Serra, tem esse mini hospital de campanha, Uhum. né? Com 5 leitos, sendo um de UTI. Porém, vai precisar, lógico, de ajuda dos municípios vizinhos, caso haja pessoas que necessitam de internação, mas tudo isso deve causar ainda uma preocupação maior para vocês, sabendo que a cidade, a gente pode tratar Rio Grande da Serra como a gente trata, por exemplo, cidades menores do interior, que a gente não quer que Exatamente. avance o coronavírus da maneira que está Exatamente. avançando nas cidades maiores, né? Exatamente, Carlos. A gente não pode esquecer que, mesmo sendo a menor cidade da região do Grande ABC, nós contamos com uma população de mais de 50 mil habitantes, então não é mais uma cidade tão pequena, né? Já é uma cidade que tem um número de uma população já até bastante grande. Então, o que nos preocupa que me preocupa é exatamente isso. O prefeito ele montou aqui na cidade um hospital de campanha com 5 leitos, sendo apenas um com respirador. Então a gente fala de proporções de 50 mil para 5. Então isso vem preocupando muito a população. O local que ele foi instalado, esse hospital de campanha, ele fica atrás da nossa UPA. E o que me chamou muito a atenção é que é exatamente pelo local que é retirado todo o lixo hospitalar da UPA. E esse local ainda, Carlos, é um local próximo de muitas residências, sendo que no entorno tem a boa parte desses moradores é da terceira idade, então a gente sabe que o grupo de risco fica maior ainda. Então isso me preocupou muito, isso nos chamou a atenção dentro da Câmara, nós criamos diversos documentos até para poder fiscalizar de maneira mais próxima do Executivo tudo o que vem acontecendo, e aí nós acabamos tomando uma medida junto ao Ministério Público, que foi exatamente de cobrar do prefeito o porquê de ter um hospital de campanha apenas com 5 leitos e o porquê da escolha de ser logo atrás da UPA por tudo isso que nós já falamos, né?
E nós tínhamos outras diversas opções da cidade, como o hospital, nós temos uma UBS aqui do centro, conhecida como Hospitalzinho do Centro, nós temos o estádio do Teixeirão, uma quadra municipal, ou seja, locais que talvez seriam mais adequados para ter feito essa estrutura do hospital de campanha. E qual foi a resposta do Ministério Público nesse primeiro momento? O Ministério Público ele fez o questionamento junto ao prefeito, já encaminhou para a prefeitura. O retorno foi muito rápido por parte do Ministério Público, por parte do promotor. Então ele fez todos exatamente esses questionamentos, se não foi levado em consideração o local, outros locais, por que foi instalado exatamente atrás da UPA, por que não foi, se foi feito exatamente alguma conta, algum cálculo técnico para chegar em exatamente apenas 5 leitos, né? Sendo que estão vindo recursos do governo estadual, do governo federal, compras compartilhadas com o consórcio. Então, assim, recursos e estrutura, cara, eles não estão deixando de chegar na cidade, entendeu? E acaba sendo um perigo. Até abrir aqui o Facebook da Prefeitura de Rio Grande da Serra, que está sendo um dos caminhos que eles estão colocando para divulgar os números do Covid-19. Ainda não saiu o boletim deste dia 25, mas o de ontem fala em 54 casos confirmados, 33 ainda em investigação, né, e 67 descartados, 18 pessoas estão em tratamento, sendo 14 em isolamento domiciliar, ou seja, uma pessoa que ou é assintomática ou teve sintomas muito leves que não necessitam de uma internação. Exatamente. Enfermaria, 3 pessoas, ou caso leve que precisa de internação ou caso moderado, e uma pessoa no UTI, aí é uma situação que necessita mesmo de algum auxílio para respiração. Exatamente. 5 óbitos confirmados, 1 investigação e 2 descartados de Rio Grande da Serra, que foi uma das cidades que teve mais demora para ter um óbito, né, aqui na região do ABC. E a gente, até por muito tempo, a gente achou que Rio Grande da Serra não teria óbitos mesmo, até por causa da proporção em comparação com as demais cidades, mas infelizmente acabou acontecendo essas 5 vidas perdidas por causa do Covid-19. Como está sendo o tratamento? Como vocês estão observando a questão da prefeitura e a transparência com a cidade, tanto nos gastos, quanto nos investimentos, quanto nesses dados de boletim informativo do coronavírus? Como é que vocês estão observando esse trabalho da prefeitura? Então, Carlos, eu acho que até, como eu havia comentado, que a demanda por informações aumentou muito, porque tanto eu quanto os demais vereadores, a gente sente muita falta de transparência por parte do poder público exatamente sobre onde estão sendo implementados esses recursos. Porque existe o portal da transparência, até por uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a prefeitura é obrigada a criar um link sobre as despesas do Covid-19. Então nós temos ali exatamente lançamentos de recursos que estão entrando, recursos que estão saindo. Porém, eu acho que falta um pouco mais de transparência com a população de fato que vem sendo feito com esse dinheiro. Então, até pela Câmara, Carlos, nós sugerimos que fosse feita Nós primeiro pedimos ao prefeito, ao executivo, que criasse uma controladoria interna com membros da prefeitura dos diversos setores para saber como esse recurso está sendo investido, porque não só apenas investimentos em infraestrutura, né? Nós temos aí limpeza da cidade, vieram cestas de alimentos para mais de 1.700 famílias do município que foram cadastradas pelo CRAS. Então, como é que está sendo distribuída essas cestas? Enfim, são diversas as ações que deveriam estar acontecendo na cidade com mais controle. Então, nós orientamos o executivo que fosse criada uma controladoria interna e, por parte da Câmara, nós solicitamos ao presidente a possibilidade de criar uma comissão mista com as diversas comissões para que a gente pudesse avaliar exatamente mais de perto. Existem esses dados que estão sendo lançados no portal da transparência, porém, ali você vê que existem despesas com recursos próprios, compras com recurso estadual. Como eu falei, existe uma participação das compras também por parte do consórcio intermunicipal Grande ABC. Então, Carlos, vem faltando, na verdade, uma transparência maior por parte até do prefeito e da vice-prefeita sobre o que vem de fato acontecendo no município. No começo, nós acreditamos que o vírus não fosse chegar com tanta força na cidade, pensei também que nós não teríamos óbitos, mas claro que deveria ter sido feito um planejamento para que caso isso acontecesse. Uma das mortes foi de uma senhora que exatamente por falta do respirador no município, acredito que ela veio a óbito. Então, talvez se tivesse sido feito um planejamento mais adequado, Carlos, nós já estamos aí no final de maio, com tudo que vem acontecendo
desde os primeiros casos aqui no Brasil confirmados em fevereiro, março, já estamos no final de maio e o nosso hospital de campanha ainda não está funcionando. Então a população está muito preocupada, como eu falei, toda vez eu recebo muita mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, exatamente dessa preocupação. Qual que é a orientação que eu tenho que ter no caso eu estando com sintomas? Vou para a UPA? Para onde que eu vou? No caso eu estou com sintomas na minha casa, quais são as orientações que eu devo ter? Até por isso que em diversos momentos nós fizemos algumas lives para poder orientar a população sobre os caminhos a seguir durante esse Covid-19, né? Esse período de pandemia. Sim, é bom lembrar que, a princípio, o caminho traçado em todos os municípios é basicamente o mesmo, né? Entrada a partir das unidades básicas de saúde, até porque nessa época do ano, essa época de coronavírus, na verdade, durante toda essa pandemia, não teve só a questão do Covid-19 em si, mas teve um aumento muito grande de doenças respiratórias. Então teve um aumento de internação e até mesmo o número de óbitos aumentou em relação a esse tipo de doença. Então por isso que causa uma certa dúvida, né? Eu me lembro no início da pandemia, por exemplo, até numa RDTV eu comecei a espirrar porque teve uma mudança repentina de tempo. E eu falava para as pessoas, calma, no meu caso eu me conheço, eu sei que não era uma situação de coronavírus, porque toda vez que tem mudança de tempo eu acabo sofrendo um pouco mais. Mas é porque você tem rinite, sinusite, você sabe como é, né? Quem tem esse tipo de doença sabe como é. Mas no restante, tem muita gente que fica na dúvida. Eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com dor no corpo. Então, assim, tá com dúvida, procure a unidade básica de saúde. Se a unidade básica de saúde puder, vai fazer o teste necessário e aí vai saber se você tá ou não com Covid-19. A princípio, claro, o primeiro caminho que eles vão fazer é pedir para você ficar em casa, fazer o isolamento de 14 dias, que é o mínimo necessário. Mas é claro que a gente precisa de mais, a gente precisa reforçar. Infelizmente, é meio que reforçar na marra a questão da saúde, mas não vai ter jeito, né? E a grande preocupação é fazer isso sem extrapolar as leis, né? Sem passar por cima das leis, mesmo no caso do Gabriel Maranhão, o prefeito de último ano e tudo mais, mas não tem nada a ver, a responsabilidade é a mesma de qualquer prefeito, de qualquer situação. E aí vem a responsabilidade de vocês, vereadores. Além desse caminho do Ministério Público, a Câmara em si tomou alguma outra medida de montar uma comissão para acompanhar essa situação, até mesmo uma comissão para tentar exigir do consórcio, já que de algum modo o ABC está se unindo ali a partir do consórcio e o Maranhão é o presidente, até para cobrar outras ações. Como é que está essa situação entre os vereadores? Aqui dentro da Câmara, até no início de março, abril, eu pedi para exatamente reforcei com os vereadores para que nós pudéssemos deixar um pouco de lado as questões partidárias nesse momento, exatamente para fortalecer essa cobrança junto ao Executivo. Então, na última sessão, que foi semana passada, eu reforcei ao presidente da Casa para que fosse criada essa comissão. A gente vai entrar com esse pedido já na quarta-feira agora e organizar melhor como vai ser constituída essa comissão, Carlos, exatamente para tanto cobrar o consórcio, cobrar o Executivo, para ver de fato sobre esse dinheiro que vem chegando na cidade. Dentro do portal da transparência nós temos aí aproximadamente uma entrada de 1,5 milhão entre recursos do governo estadual e governo federal. Lembrando que o governo federal ainda vai repassar aproximadamente 6 milhões aqui para Rio Grande da Serra no combate do Covid-19. Então a gente vem ficando muito atento a isso, exatamente para fortalecer essa comissão e, através da Câmara, poder cobrar o prefeito essas ações. Até aqui em Rio Grande da Serra, diferente dos outros municípios, nós estamos fazendo as sessões de maneira presencial com os 13 vereadores. Os vereadores que fazem parte do grupo de risco não têm a necessidade de participar, mas todos vêm exercendo seu papel até para poder trazer as demandas da população. Como eu falei, são muitas, Carlos. As pessoas estão com dúvidas, as pessoas estão com medo. Então, foi necessário retomar a sessão para que, de maneira oficial, nós pudéssemos encaminhar os requerimentos para o Executivo. Então, voltamos com as sessões e, através delas, nós estamos cobrando, através de cada vereador, as suas dúvidas junto ao Executivo. Ações como, eu vi que algumas cidades já implantaram aquela limpeza, como é que eles falam? Aquele equipamento de limpeza. Desinfecção, né? Exatamente. Água com cloro, com outros produtos químicos ali. Exatamente. Em ruas, UBS e tudo mais. Deram diversos nomes até para essas limpezas, mas assim, foram diversas ações que a gente vê acontecendo fora. Então nós retomamos com as sessões exatamente para cobrar por parte da prefeitura o que vem sendo feito.
Nós até acompanhamos aí o Gabriel Maranhão, que vem fazendo diversas lives do consórcio, mas a gente sente aqui a ausência do poder público enquanto prefeito e vice-prefeita da cidade, Carlos. Eu até seria a minha próxima pergunta, né? Porque, pelo menos, a gente mesmo de casa, a gente tenta acompanhar da melhor maneira possível tudo que está ligado ao que está acontecendo na política. E a gente vê muita gente cobrando, até mesmo nas lives do Gabriel Maranhão, nos comentários, cobrando o Gabriel em relação a essa questão da presença dele na cidade. Exatamente. E essa divisão dele entre a cidade e o consórcio. Não digo uma divisão do tipo, ele tem que escolher entre uma e outra, né? Mas Exatamente. Às vezes ele aparecer muito mais como presidente do consórcio do que como prefeito em Rio Grande da Serra, né? Inclusive o Claurício Bento na última sessão chegou a pedir que ele deixasse a prefeitura, já que ele não ficava na cidade. Então, dá para ver que é uma preocupação grande, né? Uma preocupação de, peraí, onde está o prefeito para responder as dúvidas na cidade? Seria mais ou menos isso, né? Exatamente, perfeitamente. Nós tiramos essa média exatamente dessas mensagens que chegam através das lives que ele vem fazendo na cidade. Ele fez lives falando sobre as obras que vem acontecendo no município, porém, esse momento, Carlos, ele pede exatamente para que a gente dê a devida atenção enquanto população e saúde, né? E não é isso que vem acontecendo. Então, por conta dessa ausência na transparência do tipo, nós criamos um hospital de campanha com 5 leitos por conta desse motivo. Essa informação não chegou para a cidade. Foram comprados tantos testes para a identificação do coronavírus. Não temos essa informação. Foram feitas ações de limpeza. Então, Carlos, eu vejo outros prefeitos trazendo os bons exemplos que são feitos dentro da cidade. Eu tenho acompanhado muito o prefeito de Santos, que faz um trabalho lá, que ele traz muita transparência nas ações, eu vejo a população acompanhando de perto. Então, o que nós sentimos foi exatamente essa transparência. Nós estamos vendo a professora Marilza, que é a vice do prefeito, fazendo live para discutir temas sobre esporte, terceira idade, enquanto, na verdade, falta essa transparência. Semana passada, Carlos, até nós recebemos na Câmara a secretária de Saúde. Houve até um blog que informou que eu não estava presente, que eu não fui, eu que faço as cobranças, porém assim, não houve um convite formal sobre essa reunião na Câmara, foi apenas enviado uma informação pelo WhatsApp, então entre tantas mensagens acabou passando. Então assim, pelo menos por parte da secretária, ela foi até a Câmara responder as dúvidas dos vereadores. Nós tivemos lá vereadores acompanhando, que depois me passaram todas as informações. Porém, tudo que tem que ser feito através da Câmara, eu tenho cobrado através dos requerimentos e agora reforçando junto ao Ministério Público. Mas é como você falou, nós sentimos falta e a presença dessas informações de maneira mais rápida. Porque hoje nós estamos chegando praticamente no final de maio e nós ainda temos dúvidas assim, poxa, o quanto que o Covid pode alcançar de pessoas e o quanto que a nossa cidade está preparada para poder atender essa população. Outro exemplo, claro, é o comerciante da nossa cidade. Nosso comércio aqui, ele depende, Carlos, da população na rua, do atendimento, da venda. Nem todos ainda conseguiram se organizar para criar novos métodos, talvez, de delivery ou de trabalho. Então, nós não estamos vendo a prefeitura tentar apresentar um plano de retomada para essa economia, para o comércio local. Então, isso também nos preocupa. E, ao mesmo tempo, a gente recebe as ordens do Estado, o prefeito vem acompanhando tudo que o Estado vem orientando, porém, tem muitos comerciantes que ainda falam assim, poxa, mas o meu produto se encontra como essencial na cidade ou não? Então, assim, eu acho que falta um pouquinho mais dessa proximidade em trazer informação para o morador, para o empreendedor, o comerciante de Rio Grande, entendeu? É bom falar isso. Acho que essas dúvidas dos comerciantes, das pessoas, não está só em Rio Grande da Serra, está em todas as cidades. Está todo mundo ainda muito tentando entender o que está acontecendo, quais são as medidas reais do Estado, né? O João Dória, o governador, acabou de dar uma entrevista à Globo News, disse que não vai decretar lockdown, então não esperem um lockdown agora em junho, pelo menos a princípio, mas com certeza, pelo caminho que está sendo traçado, deve-se manter a quarentena. Agora, tem que saber até quando vai acontecer isso. Será que dá para fazer uma flexibilização em alguns locais, em outros não? Então, tudo isso precisa ser colocado, né? Porque eu entendo muito que as pessoas... Por que as pessoas ainda estão tateando,
porque ainda existem dúvidas. É claro, é uma doença nova, a gente nunca Exatamente. passou por isso, né? A nossa geração nunca passou por isso, por uma situação basicamente de guerra, no Exatamente. caso de uma doença. Mas Uhum. algumas coisas precisam ser feitas e todos os detalhes precisam ser pensados. E às vezes, principalmente acho que por parte do governo do estado, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, por parte do governo do estado falta uma conversa um pouco mais próxima para tentar definir esse tipo de situação. Parece que o governo do estado está definindo por si, porque tem lá um comitê, tudo bem, ótimo que tem um Claro, comitê, uhum. mas falta combinar esse jogo com todo mundo, né? Para saber, peraí, mas na minha cidade não está tão grave proporcionalmente quanto em outra. Aqui na minha região não está Exatamente. tão grave proporcionalmente como outra. Falta essa situação, falta combinar esse jogo melhor com todo mundo, né? Exatamente, é por isso que eu falo que aí que entra novamente, você sabe que eu defendo a bandeira do consórcio como uma força regional que a gente tem, como um órgão que poderia estar fazendo exatamente esse caminho com o governador, porque cada cidade aqui, cada município tem a sua característica no ABC, né, Carlos? Então, eu acho que tem que ter esse diálogo individual e o consórcio poderia estar exatamente fazendo esse diálogo com o Estado, até com o governo federal, para que a gente pudesse hoje começar a organizar melhor as cidades. Exatamente como você falou, eu também tenho olhado dados técnicos, né, sobre o que vem acontecendo no mundo, não só no Brasil, e a gente vê que em alguns países ele alcançou picos, aí teve o equilíbrio, voltou novamente, como foi no caso da China, em alguns municípios lá que a gente vem acompanhando também. Então, enquanto nós não temos uma vacina contra o Covid-19, toda a precaução vai ser fundamental para que a gente evite a expansão desse vírus. E aí o que falta é exatamente isso, cara, um diálogo, porque cada município tem a sua característica, né? Tem as suas dificuldades. Então, o Rio Grande da Serra, que é no caso que a gente vem falando, tem essa essa dificuldade, essa necessidade de ter um olhar melhor sobre o comércio local, que ele já vive com dificuldades. A gente não pode esquecer que a nossa população ela trabalha praticamente boa parte fora do município, né? Então já existe uma dificuldade do consumo local e interno. Então acredito que se nós tivéssemos uma orientação adequada para o comércio local, a gente poderia começar a ter um equilíbrio melhor sobre voltar algumas atividades junto com essa questão do combate ao Covid. Ainda me preocupa muito, de verdade, tudo que vem acontecendo. Sim. A gente vê os números assim crescendo, né? Acho que a população, eu converso com algumas pessoas, o que eu sinto é que algumas pessoas até se acostumaram, sabe, Carlos, com o que vem acontecendo. Só que é como a gente falou, enquanto existe a possibilidade de uma pessoa morrer, a gente tem que ter uma atenção muito grande sobre isso. Porque só quem perde, né, Carlos, eu tenho presenciado isso de perto, dessas 5 pessoas que faleceram, algumas delas eu tive a oportunidade de conversar com familiares, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que foram infectadas pelo vírus, e assim, é uma situação muito complicada, é uma situação muito delicada que merece a nossa atenção, sabe? Sim, exatamente. E até recomendo o pessoal que está nos assistindo, depois dá uma passada no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Repórter Diário, ou vai lá no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Também fizemos algumas lives com pessoas que Uhum. estão infectadas, ou que se curaram da doença, né? E falamos de alguns outros casos, até casos impressionantes, como foi o caso de uma senhora de 103 anos de São Caetano que se recuperou Eu do vi, muito legal. Covid-19. Uhum. São casos bons, só que essas pessoas trazem uma lição. A lição de que a gente tem que tomar cuidado. O mundo ideal não é a gente Exatamente. simplesmente comemorar as vitórias daqueles que se recuperaram. Mas o mundo ideal, na verdade, é ninguém se pegar mais Covid-19. Para isso, todo mundo precisa Exatamente, tomar os seus exatamente. cuidados, precisa ter responsabilidade, ter a sua cota de responsabilidade nessa história toda. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Vinícius Nogueira, o Bin Radialista, o Diego Filmes, Legal. a Josieira, o Epi Corona tá falando que tá vendo a gente lá do Vaticano. Tá vendo a Pô, gente lá do bacana, Vaticano, hein? mandando abraço para Que você, legal. Akira. Um abraço aí para O todo mundo também. Diego Nicolaides, exatamente. O Silas Matos, que Aqui mais no aqui para a gente não Vaticano. Que repetir? legal. A Paula Carol Souza. É sensacional. Inclusive, o pessoal do Vaticano aqui, eles já tinham participado de outras lives conosco aqui. A gente Poxa, que começou a fazer bacana, de hein? forma mais corriqueira, mas é muito legal. E isso é bom, né? Porque a internet, além de aproximar as pessoas num momento como esse, né? Acaba divulgando Uhum, muito mais as coisas da cidade. Então, gente do Vaticano que às exatamente. vezes, ou que vem da região, mas que está do lado aqui, do lado de pessoas que não são do ABC,
e que o RD acaba sendo aí uma porta de Um entrada dessas canal, né? pessoas para conhecer o Exatamente. ABC, né? O canal ligando todo mundo a essa questão do Covid-19, pelo menos nessa questão do Covid-19, e esperamos que para outras coisas. Esperamos que no futuro seja para notícias Com boas certeza. e não só para E, notícias e ruins. será, viu, A Carlos? Com Paula Carol, certeza, viu? amém. Pode A falar. Paula Carol Souza também falando que sente falta de iniciativas de prevenção mais fortes e que o Uhum. mapeamento dos casos devia ser feito de maneira mais efetiva. E aí depende muito de testes, né? Infelizmente no Brasil você está se testando muito pouco. Então a gente Exatamente. está dependendo muito de que se aumente o número de testes aí. O mínimo ideal de testes seria 10% da população em cada município. Só que a Exatamente. gente Uhum. sabe que até os países mais desenvolvidos do mundo vêm tendo dificuldade nessa área, então fica um E os valores pouquinho são muito mais altos, né, complicado. Carlos? O Sim, superfaturamento nos equipamentos de IPI, dos testes de Covid, vem mostrando a dificuldade exatamente até dos municípios em comprar suprimentos para poder atender as cidades. E é aí que eu falo que entra a questão da transparência, porque eu conversando com a secretária de saúde, Carlos, ela falou assim, Kira, a gente está tentando equipar as unidades, equipar esse hospital de campanha, mas os valores são muito altos no mercado. Então, mas quais são esses valores, Carlos? Quem são essas empresas, entendeu? É essa dúvida que chega para nós no sentido de, sabe, o que de fato vem acontecendo. É como você falou, o correto era nós termos disponibilidade dos testes, exatamente para poder fazer esse mapeamento que a Paula sugeriu, que seria o ideal até para a gente ver onde em cada município tem os pontos principais, talvez até para poder entender melhor se é numa periferia, se é na região central. Lembrando, como eu falei, parte da nossa população vem exatamente de fora para dentro, né, do município, então são essas pessoas que estão vindo de fora, ou o vírus se concentra aqui na cidade, mas hoje existe essa questão desse superfaturamento nos valores que dificulta até das prefeituras estarem melhor se estruturando, né? Então isso é um problema sim. muito sério também, entendeu? Não, e é bom lembrar, por exemplo, o consórcio, em abril ainda, chegou a anunciar uma compra de 1 milhão de testes aqui para a região da ABC e Uhum. tinha já um preço fechado, só faltava basicamente assinar ali o contrato. Na hora de assinar o contrato, a empresa pediu 8 vezes mais, pelo menos, segundo o próprio pessoal do consórcio. E aí tiveram que Exatamente. desistir da compra, né? Então, é Uhum. assim, lógico que a gente tem que dividir essa conta, né? Muitas vezes acontece a sacanagem, podemos dizer assim, por parte do poder público, e nós já vimos isso em algumas cidades, inclusive com políticos presos aqui no Brasil Exatamente. por Uhum. causa disso, mas também tem a sacanagem das empresas, né? Que muitas vezes Exatamente. É. que vão ter demanda, que vão ganhar dinheiro nessa história Uhum. toda, mesmo não tendo um aumento do preço. Então, Exatamente. assim, diminuir a sacanagem. Eu digo, até Deveria ter estava conversando. equilíbrio, né? Exatamente. É. Deveria ter equilíbrio. É o que aconteceu, por exemplo, com o pessoal do álcool gel. O álcool Uhum. gel, eu lembro quando eu comprei, até falando com o Fernando Capê semana passada aqui no RDTV, eu comprei em abril, no início de abril, uma garrafa de álcool gel por R$ 24 e uma garrafa de 500 ml e uma garrafa de 500 ml. Um mês depois, estava custando R$ 11 no mercado. Exatamente. Então, Exatamente. Uhum. né, Voltou. Legal, legal. as pessoas continuam É, comprando o álcool gel e precisam, e as empresas vão ganhar dinheiro, exatamente. mas tem que Exatamente. ajudar todo mundo, né? Nós E tivemos esse aqui, caso quando pode foi. falar. Nós tivemos esse caso exatamente quando teve aquela questão da falta de gasolina, que as pessoas faziam fila para comprar, né? Eu acho que tudo isso que acontece hoje, Carlos, nessa questão do Covid, ele vai trazer uma reflexão muito importante dentro das cidades e para as pessoas também. Essa questão da solidariedade, de começar exatamente a olhar para essas situações do tipo, que nem a gente falou agora, de pessoas estarem aproveitando esse momento, não só, como nós vimos em alguns casos do poder público, mas também de empresas. Então, eu acho que ele vai trazer um questionamento assim sobre atitudes que vai ser muito importante para a sociedade de modo geral, entendeu? Sim. Acho que isso vai ser muito legal. E até para aproveitar isso que você falou e já encaminhar para algumas situações que são mais fora a questão do Covid-19 em Grande Uhum. da Serra, você tentou emplacar um projeto de lei para criar um seguro corrupção. Ou seja, Isso, exatamente. Uhum. tentar fazer com que, caso ocorra, a gente espera que nunca ocorra, mas caso ocorra algum processo, alguma situação de corrupção dentro da cidade, que
essas pessoas, esse dinheiro pudesse de alguma forma retornar ao poder público a partir de um seguro. Só que infelizmente acabou não Isso. passando ali no legislativo. Queria que Uhum. você falasse um pouco dessa ideia e por que você acha que tem gente que ainda está tão receosa com uma situação como essa, com um projeto como esses, para combater a corrupção? Legal, cara. Isso foi muito importante, acho que vem até de encontro, né, com essa situação que a gente vive hoje no superfaturamentos. Esse projeto eu já venho discutindo com ele na Câmara desde 2018 para 2019. Na verdade, ele foi protocolado pelo MBL em São Paulo, então acompanhando o trabalho deles, a gente achou que seria interessante trazer para Rio Grande da Serra, readequando algumas situações. Nós temos em torno de 3, 4 cidades que aprovaram, né, o seguro anticorrupção, conhecido também como Performance Bond, que na verdade ele já existe em diversos locais, em diversos países do mundo, sabe, cara? Já há mais de 10 anos, é um seguro que é utilizado principalmente no setor de obras. O legal dele é que ele atenderia também a prestação de serviços e no fornecimento de bens para os municípios. Um caso muito comum aqui na nossa cidade é que nós temos assim, nós fazemos compras de remédios. Aí o fornecedor não nos entrega, participa da licitação, ganha, depois diz que não tem, acaba mandando outro tipo de medicamento, outro tipo de produto, e aí a cidade perde muito com isso, porque nossa arrecadação já é muito baixa. Então nós não temos capital, recursos para poder adquirir uma outra compra de maneira mais rápida. Então até que esse processo seja feito, aí nós temos casos de pessoas ficarem sem medicamentos, sem produtos básicos de saúde. Então, ele vem atender não só uma questão, uma garantia, no caso de uma corrupção, mas na falta da prestação de serviços, do produtos de bens. Então, ele vem de encontro com exatamente o que vem acontecendo agora. Entendeu? Se o pessoal vai ter que prestar um serviço ou um produto, está de acordo com o mercado, como é que funcionaria isso? Trazendo, assim, transparência para a população. Então, na verdade, a ideia era exatamente essa de poder trazer mais transparência para a população dos atos públicos. A gente sabe que dentro da Câmara ainda existe algumas dificuldades em aceitar isso, principalmente por orientação do próprio Executivo. Nós tivemos um parecer contrário do próprio jurídico da Casa de Leis, do nosso Legislativo, porém nós apontamos que existe jurisprudência, pois outras cidades foram apontadas que já foram aprovadas essa lei, mesmo justificando que pela 866 da Lei de Licitações já existe algo dentro nesse sentido, né, de fazer essa fiscalização, porém a gente sabe que ela não é de maneira efetiva. Então, o que nós tentamos foi exatamente trazer essa transparência para os atos públicos do município, né? Como ela foi vetada, a gente vai verificar agora a outra forma de seguir com ela, né? Eu acho que o grande desafio do Brasil, desde sempre, é tentar combater a corrupção de algum modo, né? Às vezes tem regras, mas nem sempre as regras são seguidas, ou pelo menos né? não se olha, né, a regra do jeito que precisa, né? Como você bem disse, já tem um mecanismo, mas o mecanismo não necessariamente é olhado, né? Não é à toa que a gente... Os últimos grandes escândalos de corrupção no Brasil, quantos por cento retomou para o poder público de dinheiro? Exatamente, muito pouco, entendeu? Praticamente é muito insignificante perto do montante geral. Então, quanto mais transparência, Carlos, trouxer para a população, mostrar o que vem sendo feito, explicar exatamente sobre essa questão das contratações, dos recursos. Às vezes, o fato de você explicar para a população que uma empresa de não te fornecer um produto adequado faz com que a população passe a entender melhor também o que acontece dentro da prefeitura, como é que funciona o sistema de compras, entender que não é tão simples como no setor privado, existem burocracias, métodos a serem seguidos, né? Mas é como você falou, nós temos uma ferramenta que deveria fazer essa fiscalização, mas ela não funciona de maneira efetiva. Então nós somos obrigados a criar algumas leis ou copiar outras para que isso seja feito de fato no município. Eu sou a favor da desburocratização, Carlos, mas em algumas situações como essa, a gente tem que criar metodologias para ter mais transparência, entendeu? Sim, e é necessário, né? É bom lembrar que, até por ser jornalista, a gente acompanha aqui na região, muitas vezes nós já presenciamos. Por exemplo, aconteceu um caso em Diadema, só para a gente citar um caso específico. Em Diadema teve uma contratação de uma empresa para fazer reforma nas escolas. Era necessário reforma mesmo, porque algumas escolas estavam ali precisando mesmo de um tapa, ou às vezes aconteceu alguns problemas.
foi contratada a empresa e depois descobriu-se que a empresa, a sede da empresa, era uma casinha Exatamente. dentro de um quintalzinho, sabe? Então não dava para. Não tinha nexo dessa empresa ter capacidade para contratar pessoas para fazer um reparo em escolas. E não era uma Exatamente. situação muito simples. Eram 12 ou 13 escolas, se eu não estou enganado, aqui em Diadema. E vira e mexe acontece isso. Aconteceu agora com o governo do estado de São Paulo, que foi contratar uma empresa para para fazer máscaras de pano, e quando se verificou aonde ficava essa empresa e como era a estrutura dessa empresa, eles tinham 4 máquinas para fazer 1 milhão de máscaras de pano. Exatamente. Ou seja, Não tinha como atender, né? Exatamente. Não tinha como atender. Aí o governador, na hora que descobriram, foi obrigado a cancelar a compra e falar: vocês não têm capacidade. Então, que foi feito um novo edital, e foi uma empresa lá do Brás, que tem essa capacidade de fazer 1 milhão de máscaras, foi contratada e tudo se seguiu bem. Então, assim, se tudo for certinho, todo mundo, ninguém vai reclamar, não vai ter protesto, tudo vai seguir bem, e o benefício vai ser para a população. Porque a população paga impostos como se fosse um serviço adiantado, e que é um bom serviço de volta, né? E quanto que a gente perde de tempo durante esse processo, né, Carlos? E você verificar a empresa se ela pode atender aos requisitos da prefeitura, aí depois se identifica que ela não tem capacidade para isso, tem que ter um novo edital, quantas semanas de publicação, apesar que agora a gente, com o estado de calamidade pública, vem diminuindo alguns processos burocráticos nas compras, que a gente sabe, que é aí que aumenta o poder, na verdade, aumenta a necessidade de fiscalização. Mas é como você falou, existem vários fatores que são necessários para que a gente possa aumentar essa fiscalização. Aqui em Rio Grande, no começo do mandato, até foi uma das minhas brigas com o executivo, porque nós temos uma ETEC aqui que foi construída há pouco tempo, e ela apresentou diversos problemas, Carlos, rachaduras entre os andares, emendas de fios da parte de fiação elétrica, enfim, foram diversos problemas que seriam necessários chamar a empresa para que ela fizesse a adequação. Porém, não foi feito isso pelo executivo. Então, aí que entraria, de fato, esse seguro anticorrupção, que é um seguro garantia do serviço prestado. Não foi feito de maneira adequada, a empresa tem que responder por isso, e ela responderia legalmente hoje, exatamente por esse, vamos dizer, por essa má prestação de serviço. Entendeu? E lembrando que isso é um serviço entre tantos outros que acontecem errados na cidade, né? Mas nesse caso da ETEC, depois chegaram a fazer a reforma necessária, ou até hoje está com problema lá? Não, foi feito as reformas necessárias, mas foi feita a contratação de uma nova empresa, se passou o prazo de garantia que a empresa deu. Então, assim, existem algumas situações que a gente sabe como é que funciona, que exatamente é por isso que a gente tem que ter hoje, né, no caso aqui em específico, né, talvez um outro método para poder fiscalizar de maneira adequada. Como eu falei, foi contratada uma nova empresa, os custos são mais caros, né? Na verdade, o que a empresa deveria ter a responsabilidade de refazer, na verdade, teve que ser contratado novamente. Então, é muito complicado, né? Exatamente. Deixa eu partir para a parte um pouco mais política da cidade de Rio Grande da Serra. Você já tinha falado da questão da Câmara, né? A Câmara de Rio Grande da Serra é a única que está fazendo sessões presenciais, mas com todo cuidado, o pessoal utilizando máscaras, assessores ali, um número bem limitado. Então, todos os cuidados necessários. Opa, tá escutando? Não, voltou aí, cara. Eu tô ligando meu carregador aqui que tá acabando a bateria. Então, beleza. Fica tranquilo. Vamos lá. Eu tava falando, você já falou da questão da Câmara de Rio Grande da Serra, tá fazendo sessões presenciais, tomando todos os cuidados, todo mundo de máscara, todo mundo ali respeitando as ordens do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e tudo mais, para realizar a sessão. Mas como é que está essa relação com a população no dia a dia? Porque você disse que conversou com algumas pessoas durante esse meio tempo, que estão preocupadas, mas como está sendo essa conversa? Eu sei que você tinha reuniões basicamente todo dia, toda hora a agenda era muito maluca, né, acompanhando suas redes sociais, mas agora não dá para fazer essa aproximação. Como é que vocês estão fazendo para conseguir ouvir as pessoas em Rio Grande? Então, Carlos, até nós tivemos que se adequar a essa situação. No primeiro momento, nós ainda fizemos, eu fazia ainda algumas caminhadas pela cidade, exatamente para tentar atender alguns pontos específicos, mas nós temos que, na verdade, seguir as orientações
da Organização Mundial da Saúde e também servir como exemplo, né? Então, o que nós fizemos foi exatamente criar um canal mais forte através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, utilizar as redes sociais de maneira mais forte, exatamente para poder orientar a população a ficar em casa. Então, nós criamos diversos vídeos de orientação, fizemos as lives para que as pessoas pudessem tirar as dúvidas. De fato, nós fortalecemos a rede social como um canal minha junto da população. Então, eu sempre tento ser o máximo possível de transparente, de deixar os meus contatos nas minhas redes sociais. O problema, Carlos, é que assim, aumentou tanto, ainda mais que a gente vive... eu falo que as eleições, a pré-campanha, ela não parou. Porque Sim. nós temos a possibilidade de ter as eleições de outubro, isso é muito claro. Então, a pré-campanha não parou. Então, nós temos grupo de pré-candidatos a vereador da cidade com dúvidas sobre tudo o que vem acontecendo. Nós não conseguimos mais dar continuidade às reuniões presenciais como nós gostaríamos. Então, nós tivemos que, de fato, fazer uma readequação de tudo isso. E é como você falou, a agenda ela via de um jeito que nós tínhamos atendimento a cada 1 hora, pelo menos. Começávamos de manhã e até de noite. Então, nós readequamos o que a gente fez. Passou a usar exatamente o WhatsApp como principal ferramenta de diálogo. Em alguns casos bem pontuais, ainda a gente tenta estar presente, seguindo todos os cuidados possíveis, Carlos. Mas nós diminuímos exatamente para poder, até em respeito, né, aos amigos que estão próximos, aos familiares que também fazem parte do grupo de risco. Mas intensificamos. Aqui em Rio Grande ainda tem essa possibilidade, né, Carlos, de Sim. exatamente por ter um número menor de pessoas, eu consigo ter uma facilidade maior de diálogo, né? Diferente, às vezes, de Mauá, Santo André, que já tem uma população muito grande, né? Então, eu consegui criar esse elo e a gente vem sempre fortalecendo através das lives para tirar as dúvidas, né? Como eu falei, das redes, né? Nosso grupo de voluntários também muito atento a tudo que vem acontecendo, trazendo informações para a cidade, chegando até para mim também. Então, na verdade, a gente está tentando se adaptar a essa situação. Na semana que vem a gente vai vir com novidades, depois eu vou passar para vocês também aí. Nós estamos criando outros métodos para poder dialogar com a cidade. Como eu falei, o trabalho não para, né? Nós temos aí uma pré-campanha, nós temos que conversar com a população sobre ainda plano de governo, sobre o futuro de Rio Grande da Serra. A gente entende que o momento é delicado, mas eu acredito, Carlos, que essa situação mostrou para a população o quanto é importante a discussão, o quanto é importante a questão do presidente, do cargo do presidente, o quanto influencia um governador, o quanto faz falta um prefeito de maneira efetiva na cidade. Então, acho que a população passou a entender de maneira até não da melhor maneira possível, né? Mas o quanto que tem de força, né, o nosso político, né, dentro do município, dentro do nosso dia a dia. Então, nós vamos criar ferramentas, a gente já vinha utilizando, na verdade, os diversos aplicativos como o Zoom, o Google Meet, eu testei outras ferramentas, porque ainda aqui em Rio Grande a gente tem uma dificuldade que quando eu passo para a população baixar um aplicativo, alguns sentem dificuldades nesse processo ainda, Carlos. Então, a gente tentou criar ações mais fáceis, sabe, para poder se comunicar. Então, tem dado certo. Graças a Deus, a gente tem conseguido encontrar alguns caminhos e mantido a proximidade com a população mesmo diante dessa situação toda. Entendeu? Claro que a gente quer que toda a situação melhore e que a gente possa voltar ao convívio como era antes. Claro, com algumas mudanças que serão necessárias para todo mundo, que eu espero que seja mais humanidade, né, mais respeito, que todo mundo aproveite desse limão e faça uma limonada. Mas exatamente. do jeito que estão pintando as coisas, tá bem claro que vai ser uma eleição, uma campanha diferente, deve ser uma campanha que o online deve fazer mais parte do que exatamente a campanha presencial, esse corpo a corpo do dia a dia. Você também vê isso, que vai ser uma campanha completamente diferente de qualquer outra que já se passou até agora? Ah, com certeza, cara. Vai ser uma eleição atípica. Os candidatos, pré-candidatos, eles têm que saber se posicionar na rede social. Isso não é só Facebook, é no Instagram, é no Twitter, é saber utilizar o WhatsApp como uma ferramenta importante hoje de diálogo. Lembrar que não dá para ser feita uma campanha só nos últimos dias, como a gente fala dos 45, a pré-campanha tem que ser bem feita, tem que gerar conteúdo, tem que gerar esse diálogo com a população. Eu falo que é uma oportunidade, Carlos, até da gente ter mudanças boas dentro da política, porque a gente sabe que o jovem lida melhor com a rede social, com o celular,
com essa facilidade das redes. Então, eu acredito que essa pessoa que às vezes não tinha oportunidade de ter condições de capital para poder investir numa campanha, numa pré-campanha, ele vai ter oportunidade agora de fazer esse diálogo com a população. Tem muitas pessoas em casa, na quarentena, no isolamento, às vezes cansado de, tô cansado de ver o Netflix, cansado de ver um Facebook, sabe? E às vezes ela quer a possibilidade de dialogar com uma outra pessoa. Sabe aquele bate-papo, aquela situação de estar conversando como a gente está fazendo aqui, isso é muito importante. Então eu falo que o pré-candidato ele tem uma oportunidade muito legal nessa eleição que seria diferente das outras, porque antes, Carlos, o que eu senti em 2016, as pessoas sabiam quem eu era pelo Facebook, mas elas não me conheciam pessoalmente. Então tinha aquela necessidade, traz o Akira aqui porque eu quero conversar com ele, eu quero ver o meu candidato. Hoje não, hoje a pessoa tem essa barreira do Covid, então ela abre a possibilidade de te conhecer melhor pelas redes sociais. Então eu acho que vai ser uma campanha típica. Quem souber utilizar as redes sociais de maneira efetiva vai ter um alcance melhor. E é saber trabalhar isso, né, para que possa alcançar a sua mensagem para toda pessoa, toda a população. Então vai ser uma campanha bem interessante, eu diria, viu? Sim, sim, e vai ser acho que vai ser bem diferente para todo mundo, inclusive para nós jornalistas na hora de fazer a cobertura. Exato. E tudo mais, vai ser uma cobertura bem atípica mesmo. Da última vez que a gente conseguiu tratar com você sobre eleição, sobre pré-campanha, foi no momento que você foi para o PSB, teve aquela última conversa com o Caio França e tudo mais. Uhum. De lá para cá, teve alguma alteração do cenário do PSB, no sentido de conseguiu apoio de outros partidos? Como é que está a articulação do PSB em relação à campanha em Rio Grande? Aqui em Rio Grande nós conseguimos concluir a questão da chapa, né? Ficou com 20 pré-candidatos. Ficou uma chapa bem interessante. Nós temos hoje 2 vereadores dentro desse grupo do PSB, que é o Benedito, que saiu do PT depois de 30 anos e veio agregar o nosso projeto. O vereador Zezinho também, que é um grande nome da Câmara para poder contribuir. Nós temos também hoje, com o nosso apoio, o PSC também. Nós estamos com o PSC, o PCdoB, o Rede Sustentabilidade, até a Paula que estava nos assistindo aqui, a presidente do Rede Sustentabilidade, que veio para poder agregar com um grupo muito forte também. Então nós temos diálogo com até outros partidos, caras, que ainda vem sendo construído, né? Mas a princípio nós temos esse diálogo com esses 4, né? Hoje nós temos a chapa feita do PSB e do PSC, que vem com grande força. A gente está com aproximadamente 50 pré-candidatos aqui na cidade. Então nós conseguimos construir um grupo muito forte para poder trazer essa transformação que a gente busca aqui para Rio Grande da Serra. Hoje, até daqui a pouco, nós vamos ter o primeiro diálogo regional do PSB junto com o Caio França, com os presidentes do PSB e algumas lideranças regionais. Nós vamos exatamente entrar nessa discussão sobre o partido, fortalecimento, abrir o diálogo com o próprio Márcio França. Então, acredito que o PSB vem com uma força muito bacana aqui na região, viu, Carlos? Essa reunião vai acontecer quando, exatamente? Vai ser hoje 19 horas pelo Zoom. A gente vai fazer esse bate-papo, né? Pelo Zoom. Até depois a gente pode estar passando o que foi tratado, porque não é nada fechado, é mais um bate-papo para poder entender o que vem acontecendo nas outras cidades e de que forma que a gente pode contribuir para fortalecer o partido, né? Então vai ser uma coisa bem light, bem tranquilo. Lembrando que o PSB deve vir com muita força. Eu digo deve vir com muita força, porque a gente sempre tem que lembrar que a propaganda de televisão aqui para o ABC é a propaganda da capital. O Márcio França, ex-governador, é o pré-candidato a prefeito do PSB lá na capital, então deve ganhar muita notoriedade o partido aqui, como já aconteceu outras vezes com o Haddad, como aconteceu com o Dória. Deve acontecer a mesma coisa. Então, por isso que a gente chama a atenção para essa... É bom chamar a atenção não só para essa reunião, mas para essas consequências que estão acontecendo com o PSB aqui na região, que deve ter basicamente candidatos em todas as 7 cidades do ABC. Exatamente. Uhum. Akira, muito obrigado por ter atendido aí, dado um pouquinho do seu tempo aqui para o RD. Essa novidade que a gente está tentando trazer aqui, de fazer live também no Insta, para falar um pouco do que está acontecendo por aí. E, lógico, estamos abertos. Qualquer novidade, pode falar com a gente, que a gente vai noticiar. E fique à vontade aí para suas considerações finais. Não, legal, Carlos. Eu só tenho a agradecer sempre ao Repórter Diário pela oportunidade. Desde o início, a gente sempre vem fazendo bate-papo de maneira transparente,
é uma maneira bem didática, bem bacana. Tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho, do Leandro, de toda a equipe. E assim, eu fico muito feliz de poder levar um pouco das informações, né, do que acontece aqui em Rio Grande para o ABC. A gente tem que fortalecer o nome da nossa cidade, mostrar que a gente está presente na região, discutir políticas iguais junto das outras cidades, com a mesma força, reforçar o trabalho do consórcio, como eu sempre falo, né, Carlos? E o mais importante, manter esse diálogo regional para fortalecer, eu falo, as 7 cidades junto a São Paulo, ao governo federal, resgatar o que o ABC tem de mais importante. A gente deixa aqui o recado para os nossos moradores, para todo mundo que, na verdade, está nos assistindo, para que tomem todos os cuidados, né, Carlos? Eu acho que é bom, é muito importante a gente sempre reforçar isso, da importância para aquelas pessoas que podem ficar em casa, de fato ficar em casa, evitar aglomerações, tomar todos os cuidados possíveis. Eu presenciei de perto aqui pessoas que perderam já pessoas próximas por conta do Covid-19 e eu falo que é muito difícil. Então, para que a gente possa, nesse momento, enquanto não tem uma solução de fato, tomar todos os cuidados possíveis, né? E como eu falei também, as eleições elas devem acontecer, então as cidades não param, nós temos que discutir políticas públicas e que as pessoas possam entender melhor isso, né, Carlos? O quanto que a política ela interfere no nosso dia a dia, seja para bom, seja para ruim. Então, tá aí a importância e a necessidade da participação das pessoas. Então, muito obrigado, Carlos. Sucesso aí com a empreitada aí. Conte sempre comigo e estamos aqui à disposição, tá bom? É isso aí. Boa sorte a você, boa sorte a todo mundo. Saúde é o que a gente mais deseja nesse momento a todo mundo. Só lembrando que essa live aqui a gente vai encerrar, mas ela não vai ficar só aqui no Stories 24 horas no RDTV. A gente vai colocar no IGTV aqui daqui a pouco, já agora vai colocar no IGTV, então vai ficar na íntegra e também mais tarde na íntegra no youtube.com/repórter diário, além também de um link no repórterdiario.com.br. Então, você vai ter várias formas de ver amanhã, depois de amanhã, na hora que você quiser também rever essa live com a Kira Auriani. Amanhã, 4h30 da tarde, a gente volta aqui. Se tiver convidado, a gente vai avisando aí pelos stories do Instagram. Se não, a gente vem com um resumão aí das últimas notícias do dia. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau. Valeu, Carlos. Falou.